A paz do Senhor, irmãos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que nos diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. O apóstolo Paulo já em sua época nos mostra a preocupação contra o ataque do adversário com relação à nossa mente. E ele expõe aqui dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não lutamos espiritualmente com armas carnais, porque o inimigo que nós enfrentamos, ele é espiritual, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo número 6, ele diz no versículo 12: Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele diz que as armas da nossa milícia não podem ser carnais, elas são espirituais. E estas armas, elas destroem os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que atacam a nossa mente. Estamos vivendo tempos trabalhosos, como Paulo mesmo diz escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1, ele diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverão homens, ou sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães e ingratos. Então, essas pessoas que se levantam nesses últimos tempos, que tornam esses tempos trabalhosos, são pessoas avarentas, só pensam nele, o bem-estar dele, e atacam as ovelhas para tirar proveito. E ele diz, por isso que esse tempo que nós vivemos é um tempo de influência negativa, pela facilidade que há nos meios sociais, aparecem muitas pessoas falando do evangelho, mas negativamente, e tentando desviar a mente ou desviar o conhecimento daqueles que são crentes, que são cristãos. Então nós, eu e vocês, precisamos dessas armas espirituais para combater esta influência negativa que nos atinge de uma maneira tremenda. Em todos os lados que nós vemos hoje, pessoas falando da Bíblia, pessoas falando de Cristo, pessoas se dizendo cristãos, mas tentando nos desviar do caminho da verdade. Usam a Bíblia para nos tirar do caminho. Então, tentando confundir a nossa mente. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz que as armas espirituais, elas destroem os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, nós precisamos estar preparados com as armas espirituais para combater esses ataques contra a nossa fé, contra a nossa convicção celestial. Aleluia. E quando Paulo fala aos Efésios, ele diz que nós devemos nos fortalecer, capítulo 6, versículo 10, demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, se revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então, precisamos estar fortalecidos em Deus para esses ataques espirituais da nossa mente, tentando roubar a nossa fé, elas sejam anuladas pelo poder de Deus e nós possamos prosseguir com o nosso conhecimento com relação a Cristo, crendo que há um só Deus verdadeiro e também um só Salvador, e que estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo. Amém? Lutemos, vigiemos contra as astutas ciladas do inimigo e permaneçamos firmes, porque Jesus em breve virá. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.